Dando continuidade ao nosso evento, convido agora o professor Maurício Guedes, diretor de Tecnologia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, para compartilhar algumas palavras conosco. Com a palavra, o professor Maurício Guedes. Professor Maurício, o senhor tem 30 minutos. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Me ouvem bem? Uhum. Bom, eu queria inicialmente agradecer ao professor Marcelo, ao amigo Jorge Lopes, pelo convite para estar aqui com vocês, né? Eu, quando me preparava nos últimos dias, pensava no que compartilhar com vocês, me lembrei de alguma coisa que há muitos anos eu não lembrava, que eu quase optei por ser matemático quando eu era adolescente. Eu acho que todos nós temos alguns professores inesquecíveis, né? E um dos meus professores inesquecíveis foi um professor de matemática no final do ginásio, no atualmente segundo grau, naquela época era científico, e eu me apaixonei pela matemática, né? E terminei fazendo vestibular para engenharia. E naquela época havia duas provas no vestibular de engenharia, duas provas de matemática no vestibular de engenharia. A gente chamava de Mate 1 e Mate 2. Era o terror dos vestibulandos. E eu tirei 10 numa prova e 9,2 na outra prova, né? Hoje em dia eu sou um semi-analfabeto em matemática, mas mantenho a paixão pela matemática e a crença na absoluta importância da matemática, não só para a inovação, para a geração de emprego, para a geração de renda, para salvar vidas, para que a gente possa ter eleições confiáveis, né? Mas também para o crescimento do espírito humano, né? A matemática é como a filosofia ou as artes. Eu acho que vocês não têm a obrigação de fazer coisas práticas, não têm a obrigação de atender apenas a demandas, né? Vocês têm a obrigação de fazer uma boa matemática, e isso acho que engrandece o ser humano. Então, eu quero dar um parabéns a toda essa comunidade que está nos assistindo, um parabéns muito especial ao IMPA, que é motivo de orgulho para o Rio de Janeiro e para o Brasil, né? Queria agradecer também a apresentação do professor Francisco Lousada, muito inspiradora. São Carlos se destaca entre as cidades brasileiras, né, como uma cidade que se fortaleceu no mundo da inovação. Mas, dito isso, eu me lembrei também, quando eu tive a satisfação de inaugurar, de criar uma das primeiras incubadoras de empresas no Brasil, a incubadora de empresas da COP, da UFRJ, né? E uma das primeiras empresas de grande sucesso que nós tivemos foi uma empresa que tinha muitos motivos para dar errado na época. Ela foi criada por 5 ou 7 jovens colegas de uma mesma turma de engenharia de produção na UFRJ. E eles começaram uma empresa para fazer coisas de modelagem na área de gerencial, etc. Eu me lembro que no início eu perguntava para o Caio, que era o líder da empresa, mas vem cá, vocês precisam focar em alguma coisa, o que vocês sabem fazer? E eles disseram, a gente é bom em matemática, a gente gosta de matemática e nós somos muito bons em matemática. Pois bem, um dos primeiros grandes contratos que essa empresa, nascente, pequenininha, de jovens de 20 e poucos anos, que ela teve, isso nos anos 90, né? Elas foram, acho que, quarteirizadas para desenvolver a tabela de jogos da Copa de Futebol da UEFA. Agora é a Champions League, né? Escolheram uma startup. Não existia essa palavra startup, né? Nós nos referimos a essas empresas como empresas nascentes de base tecnológica. No Brasil, né? Um deles tinha estudado na Itália, tinha feito, acho que, um doutorado na Itália, para desenvolver a modelagem da tabela dos jogos. E a função objetivo qual era? Obviamente, tinha que preservar a isenção do campeonato, etc. Mas tinha uma função objetivo que era maximizar a receita da televisão.
Então, eles tinham que considerar fatores, né, como questões climáticas, questões de feriados, de coincidência ou não com outros jogos, né, para poder maximizar a receita da televisão. Essa empresa chama-se Visagio, ela tem, a última vez que eu soube, já estava com 200 ou 300 funcionários, deve ter vários matemáticos trabalhando lá, tem clientes em mais de 40 países, né? E eles se identificavam como muito bons em matemática, né? Então, a matemática pode não só fazer bem ao espírito humano, mas gerar emprego, gerar renda, pagar impostos e até gerar jogos de futebol que se realizem de maneira isenta e sustentável, digamos assim. Bom, eu vou compartilhar com vocês uns poucos slides sobre um aspecto do Brasil. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estão vendo a tela? Sim. Bom, todos nós sabemos, todos os que estão nos assistindo sabem que o Brasil tem uma produção científica importante, né? Que nós somos 15º, talvez, produtor de artigos científicos no mundo, né? E todos nós sabemos também que a nossa capacidade de inovação, aliás, eu ocupo a diretoria de tecnologia da FAPERJ, que devia se chamar diretoria de inovação. Aproveito para dizer para o Marcelo, que é membro do nosso Conselho Superior, que esse é um desejo, né? Diretoria de tecnologia, eu acho que não reflete exatamente o papel que essa diretoria deve ter no escopo da missão da FAPERJ. De inovação seria melhor. Isso é um gráfico que vai de 1998 até 2016, né, e que traça 4 curvas, né? Eu vou começar de baixo para de cima. A primeira curva, todas começam no índice 100 e vão evoluindo de acordo com a evolução de cada um desses dados, né? De 98 para 2000 nesse caso 2015, a população brasileira cresceu 22%, né? Era 100, passou para 122. O PIB em moeda constante cresceu 53%. O número de mestres titulados no Brasil passou de 100 para 483 por ano, um crescimento extraordinário nesse tempo, né? E o número de doutores titulados passou de 100 para 526 por ano, nesse período até 2016. A formação de mestres e de doutores, né, que são fundamentais para o que nós estamos falando, ela passa por sucessivas crises no Brasil, mas, surpreendentemente, é uma das poucas políticas de Estado. Se a gente examinar com mais detalhe esses números, né, só existe um ano onde, em vez de subir o número de mestres e doutores titulados, ele desceu, acho que 1%, alguma coisa assim. É possível que agora, nos anos recentes, né, quando surgirem os dados, a gente tenha uma baixa. Mas, enfim, o país tem conseguido manter isso. Isso é extremamente angustiante pelo que veremos a seguir. Esse gráfico mostra a quantidade de pesquisadores em relação a cada 1.000 pessoas ocupadas em diversos países, né? Na Rússia temos 5,6 pesquisadores para cada 1.000 ocupados, no Reino Unido 9,4, Portugal 9,7, né? Vou pular alguns, França 10,9, nos Estados Unidos são 9,2, na Coreia 15,3 para cada 1.000 ocupados. No Brasil, nós temos apenas 1,9 pesquisador para cada 1.000 pessoas ocupadas. Ou seja, apesar de todo o esforço que eu acabei de relatar, né, o nosso estoque de pesquisadores é baixíssimo comparado. Esse é um dado recente que eu peguei esse fim de semana no site do MCT. O dado que eu usava anteriormente era em relação a 1 milhão de habitantes.
também é surpreendente. Nós temos 700 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes, enquanto na Coreia são 8.000, em Israel são 8.000, na Coreia são 6.000 e tantos, né? Enfim, nós temos um estoque extremamente reduzido de pesquisadores, apesar de todo o esforço, de toda a dificuldade que temos para manter a formação de novos pesquisadores. A angústia aumenta. Esse é um dado sobre é de fluxo, não é de estoque, né? A quantidade de títulos de doutor concedidos para cada 100.000 habitantes em 2015. O Brasil concedeu 9, aqueles tais 50.000 em dia de hoje, nos últimos anos, né? São 9 para cada 100.000 habitantes, enquanto que nos países desenvolvidos são 20, 30, até 40 títulos de doutor para cada 100.000 habitantes. Então, nós temos poucos pesquisadores, nós temos um esforço enorme, um trabalho enorme para convencer a sociedade, o Congresso e o governo a manter os recursos para a formação de mestres e doutores. Temos um estoque pequeno e estamos indo muito mais lentamente do que os países desenvolvidos, né? É mais um motivo para a gente perder o sono nessa noite de véspera de 7 de setembro. Para piorar ainda mais a situação, essa tabela mostra, eu não estou conseguindo enxergar porque estou vendo vocês aqui, ela mostra a divisão para uma série de países, aonde estão esses pesquisadores, aonde esses pesquisadores trabalham, né? Então, para cada país tem uma barra que soma 100, né? A fração azul da barra, do lado esquerdo, é o percentual de pessoas que trabalham de pesquisadores que trabalham em empresas. A barra vermelha é no governo, a barra verde é no ensino superior e a barrinha roxa lá no final em organizações não governamentais, né? Não são empresas, mas são entidades privadas sem fim lucrativo. Eu vou botar uma linha amarela no 50% para facilitar um pouquinho a leitura. Então, vejam bem, os países que têm a barra azul ultrapassando essa linha amarela são países onde mais de metade dos pesquisadores trabalham em empresas. E vejam que países são esses. São os países desenvolvidos, né? O Japão, a França, a Coreia. A Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. Agora, enxerguem a tabela do outro lado, da direita para a esquerda. Qual é o país que tem a maior barra verde, né? É o Brasil. O Brasil é recordista mundial de concentração de pesquisadores em universidades. Então, nós estamos fazendo alguma coisa errada, quer dizer, nós estamos não só aplicando... Eu vou parar o compartilhamento, que aí eu posso enxergar mais pessoas, são só esses, acho que são só esses slides, né? Para iniciar a nossa conversa, né? Nós temos uma enorme dificuldade para manter a velocidade com que estamos formando novos pesquisadores. Nós estamos caminhando muito mais lentamente do que os países desenvolvidos. E nós estamos mantendo os pesquisadores dentro das universidades. Imaginem se estivéssemos falando de médicos. Um país que, em algum momento, resolveu adotar uma política de Estado por 20, 30 anos para a formação de médicos. E esses médicos fossem treinados nas universidades, fossem formados nas universidades com a mentalidade de que eles deveriam continuar nas universidades para formar mais médicos, né? Isso é válido por algum tempo, né, dentro de alguma proporção, mas e os hospitais seriam mantidos vazios e os pacientes batendo a porta porque os médicos não estariam nos hospitais? Então, eu queria dar os parabéns para a USP e para o INPA por estarem criando esses canais de comunicação com a sociedade. É fundamental que se faça as duas coisas ao mesmo tempo, e elas se retroalimentam, elas se enriquecem, né?
tratar de problemas teóricos da matemática como filosofia é tão importante quanto resolver problemas práticos da indústria, do tribunal eleitoral, da sociedade em geral. Nós estamos tentando fazer isso na FAPERJ, né? A FAPERJ tem duas diretorias de atividade fim, a diretoria científica e a diretoria de tecnologia. A FAPERJ foi criada há 41 anos atrás, sendo que a diretoria de tecnologia, que devia ser a diretoria de inovação, foi criada há 20 anos, né? E por vários motivos, passamos por vários momentos de turbulência, falta absoluta de recursos, etc. Eu acho que a diretoria de tecnologia ainda não conseguiu se firmar, né? Eu fico sempre com inveja quando aparecem os números da FAPESP, né? Em qualquer área, né? São extraordinários, né? Mas o Marcelo tem razão. Eu acho que, infelizmente, as duas únicas agências que estão funcionando no Brasil de hoje na área de ciência, tecnologia e inovação são a FAPESP e a FAPERJ, que está com um orçamento muito bom de 550 milhões de reais para esse ano de 2020, né? É um número, eu diria que confortável, e dá para fazer bastante coisa diferente do que a gente sempre fez. E eu vou citar algumas poucas iniciativas da FAPERJ que tem a ver com esse quadro que eu tracei inicialmente para vocês. Um é o edital chamado Doutor Empreendedor, né? Nós temos nos preocupado exatamente com mostrar para quem está fazendo um doutorado e mesmo um mestrado, e para os professores também, né, que existe vida, existe felicidade fora do ambiente universitário, né? E estamos incentivando que doutores constituam empresas, né? Então, a gente está dando uma bolsa de pós-doc por 2 anos, igualzinho a bolsa de pós-doc para continuar na universidade, para que ele constitua uma empresa. Além disso, o contemplado ganha um auxílio, uma ajuda de 50 mil reais para começar o seu negócio, e ele precisa se abrigar num ambiente que abrigue startups, né? Seja uma incubadora, uma aceleradora, o INPA, se quiser, pode criar um ambiente desse, não sei se ainda, não sei se já tem. E nós recebemos, agora recentemente terminou o prazo do edital lançado esse semestre, recebemos 56 doutores querendo constituir empresas, que é um número bastante interessante. Certamente sempre será uma minoria no total de pessoas que fazem doutorado, e assim no mundo inteiro, mas é um dos caminhos para incorporá-los no... Eu não gosto da expressão setor produtivo, né? Eu acho que eu estou ficando chato aqui, eu não gosto do nome da minha diretoria, eu não gosto de setor produtivo, porque mais produtivo do que o INPA é difícil ter uma empresa, por exemplo, né? E a gente usa setor produtivo como sinônimo de setor empresarial, como se as universidades não fossem também setor produtivo nessa era do conhecimento. Bom, um outro edital que a FAPERJ lançou é um edital para inserção de pesquisadores em empresas. Então, a FAPERJ paga por 1 ano uma bolsa para um mestre ou um doutor trabalhar numa pequena ou média empresa, né, como um test drive, né, uma oportunidade para que a empresa faça uma degustação do que é. As empresas têm medo de pesquisadores. A empresa, da mesma maneira que os estudantes de mestrado e doutorado, principalmente, têm medo das empresas, esse medo é recíproco. As empresas também não sabem o que fazer, e como assim? Como é que eu vou me dirigir a ele? O cara é um doutor, né? Então, a gente está incentivando que esse gelo seja quebrado, e recebemos, está em fase de análise, recebemos 240 pedidos de pesquisadores para trabalharem em empresas. A nossa hipótese é de que uma parcela significativa desses que vierem a ser contemplados serão incorporados na empresa futuramente. Então, é uma degustação que a FAPERJ está oferecendo para incentivar essa mobilidade, ou essa mudança daquele último gráfico que eu mostrei, né, aumentando a barra
das empresas para nos aproximar mais de um país normal, digamos, que reconhece que pesquisadores precisam ser formados por universidades e podem trabalhar em universidades ou podem trabalhar em empresas também. Nós temos um edital que está aberto, aí vai uma cobrança ao Jorge, ao Marcelo. O INPA tem a obrigação de apresentar uma excelente proposta. É um edital para ações integradas para a inovação. Nos últimos anos, a gente teve várias mudanças legislativas no Brasil, e uma delas obrigou as ICTs a criarem políticas de inovação, políticas institucionais de inovação. Mas essa exigência não veio acompanhada do oferecimento de recursos, seja recursos humanos, seja recursos financeiros, né? Então, as entidades tentam fazer as coisas, fazer funcionar os seus núcleos de inovação tecnológica. Eu acho que, durante muito tempo, se tratou de maneira equivocada a questão das patentes, né? O Brasil tem uma outra aberração, que é um número exagerado, um número impressionante de patentes em nome de universidades. E o importante não é ter a titularidade, mas sim que a patente seja utilizada, né? Gere royalties, gere emprego, gere renda para a sociedade. Então, essa política de conduzir as ICTs para o mundo da inovação, que é acertada, sem dúvida alguma, é importante, necessária no Brasil. Hoje faz parte da Constituição Federal, no artigo 219, a inovação é uma obrigação do Estado brasileiro, né? Mas ela não veio acompanhada de recursos que possam viabilizar essa atuação das instituições. Então, esse edital está aberto, as propostas devem ser apresentadas até o dia 1º de outubro, salvo engano, e o Jorge está fazendo assim com a cabeça, eu acho que ele já está redigindo aí, pensando numa ele já ouviu que o INPA tem a obrigação de apresentar uma proposta. Já ouviu. Ótimo, excelente. Mais mais um edital que a gente lançou, que também seria interessante o INPA considerar. Na verdade, não lançamos ainda, estou dando um spoiler aqui, mas já foi aprovado pelo Conselho Superior. Acho que Marcelo não estava ainda nessa reunião, não tenho certeza. É um edital, é um programa piloto que será conduzido na favela da Rocinha, né? E é um edital para o padrão FAPERJ com valor significativo, são R$9 milhões para intervenções numa comunidade, né? Para projetos que incorporem ciência, tecnologia e inovação na vida daquela comunidade, e empreendedorismo também, através da formação de redes, iniciativas que... A ideia é que tenhamos também uma unidade do Startup Rio, um programa da Secretaria de Ciência e Tecnologia na favela da Rocinha. O edital se chama Favela Inteligente. A gente fala de cidade inteligente, então, dessa vez, o programa vai ter esse nome, e eu acredito que ele seja publicado na próxima quinta-feira dessa semana. Está aí na fase final da burocracia, para sair no Diário Oficial e sair no site da FAPERJ. Então, era basicamente essa mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Falar mais uma vez do orgulho de termos uma instituição como o INPA no Rio de Janeiro, e da satisfação de ver o INPA se ligando mais ainda à atividade econômica, né? Aos agentes econômicos, né? Para transformar conhecimento em riqueza. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos, e acho até que é fundamental para que a gente consiga manter o orçamento, ampliar o orçamento para ciência e tecnologia, né, em todo o Brasil, mostrar para o Congresso Nacional, né, para a sociedade brasileira, que, como já foi dito aqui, desde a primeira intervenção do professor Marcelo, que não só a matemática, mas a ciência e tecnologia são fundamentais para a vida econômica, para a atividade econômica de qualquer país, né? Eu acho que assim nós vamos conseguir. Não é
benevolência que o Congresso deva ter, ou que o governo deva ter com a comunidade científica, muito pelo contrário, né? É uma convocação para a atividade científica, produzir bons artigos científicos, fazer boa ciência, e com isso, e também ter canais para que a gente possa transformar esse conhecimento em riqueza. E termino aqui dando os parabéns e saudando a criação do Centro Pi, né? Que está comemorando o seu nascimento hoje. Parece que é uma cerimônia que está apresentando à sociedade o Centro Pi de inovação. Muito sucesso a vocês, vida longa para o Centro Pi. Muito obrigado.